e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Amém, irmãos? Coloca a sua Bíblia no assento, eu quero orar com você. Deus eterno, Pai e Espírito Santo, nós clamamos, ó Deus, Papai, a Tua presença, Senhor, nesta hora. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, a Tua presença, Senhor, meu Deus, neste lugar. Envia, Senhor, Papai, os Teus anjos, cerca esse lugar, Senhor, meu Deus. Vem, Espírito Santo, Senhor, dos quatro cantos da terra, ó Deus, meu Espírito Santo de Deus. Quero sentir a Tua presença, porque Tu és único, Tu és o nosso Deus, ó Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Espírito Santo. Vamos declarar a Ele nessa noite que Ele é o único, e não há outro Deus além dEle. Aleluias. Vamos adorar Ele. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. De novo, vamos lá. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos coroar. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos consagrar novamente. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Está no nosso meio, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode acender as luzes. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. As crianças para a escolinha. Vamos abençoar as crianças. Amém? Vamos estender as mãos para as crianças? Amém? Glória a Deus. Pai, Deus de amor, aqui está os nossos cordeirinhos, apresentamos diante do Senhor, Pai, os nossos filhos, as professoras que vão estar ministrando, Pai, a Juliana, a Evelyn, a Maria Gabriela, que o Senhor venha abençoar, Pai, os nossos filhos e as ministradoras, Papai, que vão estar ministrando sobre a vida dos nossos filhos. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Irmãos, hoje é um dia tremendo, estamos muito felizes. O encontro casal ontem foi tremendo, foi maravilhoso. Nós tivemos aqui 20 casais, né, que participaram do encontro. Foi um derramar de unção, de bênção. Obrigado, o apóstolo, a pastora Dani, como sempre, abençoando nós, assim, enriquecendo, né, nós, sarando e curando nós, né. A pastora também, a pastora, já falar que a Carol já é pastora, vendo a pastora Carol. E então o Tiago, né, a Carol, nos falou sobre também sexo, né, e vieram trazer uma aula sobre isso tudo, e nós aprendemos muito com tudo isso. Só perdeu quem não veio, né, irmãos? Não é? Mas foi muito gratificante. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Graças a Deus. Hoje nós esperávamos mais pessoas, mas
glória a Deus por você que veio, porque a chuva está nos atrapalhando, né, irmãos? Mas eu quero convidar o nosso apóstolo para estar trazendo a palavra, um momento tão esperado, não é? Que a gente está esperando ele já também. Obrigado, apóstolo. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja com vocês. Amém? Glória a Deus. Ontem realmente foi muito bom. Surpreendeu. Ontem o encontro de casais aqui estava uma unção muito gostosa, uma presença de Deus muito boa. Falei para o Valmir que eu fiquei preocupado por causa do horário, né? Quando o Valmir falou 1h30 da tarde, eu falei, meu Deus, esse horário, não sei não. Mas foi surpreendente, foi realmente poderoso o nosso encontro. Eu quero conversar com vocês um pouco. Ontem nós falamos um pouco disso junto com os casais aqui, né, sobre a insatisfação que ronda a vida dos seres humanos e o porquê que tem tanta insatisfação. Nós somos a geração que mais se vê pessoas insatisfeitas. Nunca na história da humanidade os homens tiveram tanto acesso a coisas, a bens, mas nunca se houve uma geração tão insatisfeita. Isso tem um porquê. Eu mostrei ontem aqui na palavra de Deus, que Deus, quando trouxe o homem à terra, antes do homem chegar à terra, Ele preparou tudo que o homem precisava. Isso mostra para a gente um princípio da palavra de Deus, que antes de você vir à terra, irmãos, isso não é chavão evangelístico, isso é palavra de Deus. Eu mostrei ontem, hoje não vai dar tempo de nós falarmos disso, mas mostrei ontem, que antes do homem de Deus colocar você na terra, Ele já preparou tudo o que você precisava. Mas, embora Deus tenha preparado, nós não temos tudo muitas vezes que nós precisamos. Por falha de Deus, não está à nossa disposição, por falha nossa. Por que somos insatisfeitos? Por falha de Deus? Não, por falha nossa. Eu falei ontem aqui que uma das perguntas que a gente vê, passa geração, entra geração, né? Os filósofos fazem, os estudiosos fazem, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui nessa terra e para onde eu vou? Essa é uma pergunta clássica, né? Uma indagação clássica, e a Bíblia nos responde isso há muito tempo. Nós vamos ver a respeito disso aqui também hoje, né? Se der tempo, eu vou dar resposta a todos esses questionamentos a vocês. Vamos orar? Peça para o Espírito de Deus falar com você, tocar na sua mente, para você ter entendimento da palavra de Deus. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por esse momento que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos, Senhor. Obrigado, Pai. Ó Deus, é bom estar aqui com os irmãos, ó Deus, tudo maravilhoso, mas essencial é a Tua presença entre nós, Senhor. O Senhor, ó Deus, é a razão principal de estarmos aqui reunidos. Senhor, é a razão principal, ó Deus, de estarmos aqui nessa noite, papai, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender mais de Ti. Para isso te pedimos, Senhor, abre a nossa mente, abre, ó Deus, os nossos olhos e ouvidos espirituais, nos dê entendimento da Tua palavra, do Teu querer, da Tua vontade para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então veja bem, por que nós somos insatisfeitos? Né? Já estou sabendo aí das notícias de domingo passado, que a pastora Eliane pregou uma palavra que tremenda, né? Tremenda, sobre o propósito do homem na terra. Né? Então, por andarmos fora do propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós, irmão, você tem que pensar assim, um Deus que criou esse universo tão perfeito, o universo é perfeito, né? Como é que bilhões de astros e estrelas estão colocados suspensos, né, nos céus, no cosmos, né, estão colocados aí suspensos, né, e um não bate no outro? Como é que a natureza é tão perfeita, o ser humano é tão perfeito, o corpo humano? Então veja, a criação de Deus, ela é toda cuidadosa. Agora você acha, por exemplo, Deus colocou o mar e deu uma ordem para o mar, né, deu um limite para o mar. A palavra de Deus diz que Ele é que comanda os ventos, para onde os ventos vão, para onde os ventos vêm. Então você, diante de tanta coisa tremenda, espantosa da palavra de Deus, você não acha que Deus ia colocar o ser humano na terra e ele ia vir aqui por acaso.
E o que mais nós vemos hoje são pessoas que não sabem o que estão fazendo nessa terra, não sabem de onde vieram, não sabem o que estão fazendo aqui, e o pior, não sabe para onde vão. Não sabe para onde vão, irmãos. Eu faço, como pastor, faço muitos funerais, né, e a dor da separação é muito grande. A dor da separação realmente, né, ninguém quer passar pela dor da separação. Mas quando você está fazendo o funeral de um cristão que é salvo, a certeza que você tem é da onde a pessoa vai. E é isso que conforta o coração, porque quem foi com Cristo, quem está salvo e foi com o Senhor, está muito melhor que qualquer um de nós aqui. Então tem a dor da separação, mas tem a certeza de onde a pessoa está, não é? E quando você está num ambiente que a pessoa não sabe se é salva, se não foi, para onde foi, o que está fazendo nesse momento, é terrível. Então são questionamentos que nós temos dentro de nós. Por que tanta insatisfação? Porque nós estamos aqui nessa terra e não sabemos o que estamos fazendo aqui. A humanidade não sabe o que está fazendo nessa terra, né? Então, algumas respostas para essas perguntas nós temos aqui. Veja bem, Zacarias capítulo 12, se você quiser abrir a sua Bíblia. Seu Antônio, Dona Marli, sejam bem-vindos, prazer recebê-los aqui. Zacarias capítulo 12, versículo 1, nos dá a resposta de onde nós viemos. Então as perguntas são: da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou, não é? Então, veja bem, Zacarias capítulo 12, versículo 1, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. De Mateus você volta 2 livros, Malaquias, Zacarias. Zacarias capítulo 12, versículo 1, veja só: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, de onde você veio? Você acha que você é simplesmente, preste atenção nisso aqui, você acha que você é simplesmente a junção do óvulo com o espermatozoide? Isso aí é a formação da sua carne, do seu corpo. Mas na junção do óvulo com o espermatozoide vem o espírito. E da onde vem o espírito? Nós lemos aqui agora, o espírito vem de dentro de Deus. Quando você estava dentro de Deus, antes de você vir à terra, Deus te deu a tua missão nessa terra. Quantos aqui já não tiveram uma sensação assim de que já passei por essa sensação, ou já passei por este lugar, ou já vi essa pessoa? Quantos já tiveram essa sensação assim? Todo mundo tem. Por quê? Porque antes de você vir à terra, foi dado a você o que você faria nessa terra. Você não veio aqui por engano, você não veio aqui por acaso, você não é um acidente, né? Você veio com uma missão para cumprir, e por isso muitos andam insatisfeitos. Falo até assim, não muitos, a maioria vive insatisfeito, porque não está cumprindo o seu propósito aqui na terra, né? E vive numa pergunta: o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? Então, de onde você veio? Você veio de dentro de Deus, você era um espírito. Entenda, isso aqui é só a nossa casa terrestre, isso aqui é só a nossa casa terrestre, né? Mas nós somos espíritos, nós somos espírito. Deus é espírito e nós somos espírito, filhos de Deus, ok? Então, nós viemos de Deus. O que eu estou fazendo aqui nessa terra? O que você está fazendo aqui? Por que, volto a falar aqui, por que tanta insatisfação na humanidade? Porque quando você se sente insatisfeito, você procura algo para te preencher, né? Então a gente vai para a comida, para a bebida, para o sexo, para as drogas, para os bens materiais. A gente tenta se preencher com coisas, mas o ser humano jamais
vai se sentir satisfeito. Você pode, querido, ser a pessoa mais rica dessa terra. E creiam, eu convivo com muitas pessoas de posses, muitas pessoas com muitos bens materiais, com muita riqueza, né? Pessoas da minha própria família e pessoas que são amigos meus. Creiam, né? Existem pessoas que estão sempre comprando algo a mais, Por quê? Porque naquele momento em que você adquire um bem, você se sente satisfeito momentaneamente. Então você compra um carro, por um instante, por um momento, por um lapso de tempo, você fica satisfeito, mas isso acaba, né? E aí então você quer trocar o carro para se sentir satisfeito, você quer pintar a casa, você quer uma casa melhor, né? A gente está sempre atrás de coisas para nos preencher, e cada vez mais a gente vai se sentindo mais vazio, cada vez mais. Por isso que países como a Finlândia, por exemplo, que é um dos países que tem o melhor, né, onde tem o melhor, não é nível de vida, como é que é, Tiago? Qualidade de vida, né, países riquíssimos, né, cidadão que não tem com o que se preocupar, o nível de suicídios é muito alto. Por quê? Porque a pessoa adquire e nunca consegue se preencher, e aí ela tira a sua vida, porque ela se sente vazia. Por quê? Porque não sabe o propósito para o qual ela está nessa terra. Então, para nós entendermos o nosso propósito aqui nessa terra, nós precisamos voltar ao início da criação. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vamos lá, vamos entender então o homem desde o seu início, qual o propósito que Deus colocou o homem na terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus, preste muita atenção que aqui começamos a entender o que nós estamos fazendo aqui. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, ao criar o homem, Deus deu uma palavra para ele: olha, eu quero que vocês cresçam e se multipliquem sobre a face da terra, não é? Ou seja, que vocês cresçam e gerem muitos filhos, se multipliquem, povoem a terra. Adão e Eva, eles foram feitos, preste muita atenção que isso é importante para você entender o fio da meada onde nós vamos chegar. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus os ordenou que criassem, que tivessem filhos segundo a sua imagem e semelhança. Então o homem foi colocado na terra para gerar filhos à imagem e semelhança de Deus. Aí nós vemos então que Adão gerou, ele teve, lá na frente você vai entender isso, aqui no Gênesis você não vê, mas não vai dar tempo de nós estudarmos agora, que Adão, antes de ter Caim e Abel, ele teve filhas, depois ele teve Caim e Abel. Então os dois primeiros filhos homens de Adão e Eva foram Caim e Abel. E o que aconteceu com Caim e Abel? Quem matou quem? Abel matou Caim, né? Caim matou Abel. Então Caim matou Abel. Depois que Caim matou Abel, Eva teve outro filho, né? Ela teve 7. E aí nós vamos estudar a linhagem dos dois para entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha em Gênesis 4, é importante você
anotar aí ou acompanhar na Bíblia para você não perder o fio da meada. Gênesis capítulo 4. Vejamos a linhagem de Caim, a partir do versículo 17. Gênesis 4, a partir do versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele, marca isso aí, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu a Irade gerou a Meujael gerou a Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Então olha, Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, e este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então foi uma linhagem de músicos. Os anteriores aqui da linhagem de Jabal foram fazendeiros, criadores de gado. E Zilá deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Então veja que aqui começa a falar da linhagem, da genealogia de Caim. Fala quem foram seus filhos e o que eles fizeram na terra. Agora vamos olhar a linhagem de Sete, Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 3. Vamos ler do 1 em diante, Gênesis 5, 1, para entender algo legal aqui também que está aqui. Gênesis 5. E este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, veja bem, e gerou veja, irmãos, não tem nada na palavra de Deus que é por acaso. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. Mas Adão e Eva já não tinham filhos? Então não teria que falar, gerou outro filho, né? Mas veja que está colocado aqui, gerou um filho. Mas já tinha nascido as filhas, já tinha nascido Caim, já tinha nascido Abel. Ele chama, o Espírito de Deus inspirou aqui o escritor Moisés a colocar esse detalhe, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Foi falado que Caim foi gerado à imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Adão, que era a imagem e semelhança de Deus? Não foi, mas de Sete foi falado isso. Tem algo aí. Nós vamos ver isso na genealogia de Sete. Irmãos, genealogia sempre foi uma coisa chata de estudar, mas creia em algo que eu vou falar para vocês. Se está na palavra de Deus, você pode estudar, que Deus vai te dar alguma coisa nisso. Porque é chato pra caramba se ler genealogia. Fulano gerou ciclano, que gerou, filho foi, não é? Mas tem algo para nós aprendermos. Então veja bem, olha só, olha aqui do verso 4 em diante. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. Você vai continuar todo o capítulo 5 aqui, se você quiser depois em casa, você vai ver que toda a genealogia, todo o capítulo 5 fala da genealogia de Sete, e sempre vai falar assim, gerou filhos e filhas, e viveram tantos anos, gerou filhos e filhas, e viveram tantos anos. Quando nós colocamos lado a lado, a genealogia de Caim no capítulo 4, com a genealogia de Sete no capítulo 5, o que você vê de diferente?
Eu já preguei isso aqui, ainda lá no outro prédio. O que nós vemos de diferente? Vandeli, você era desse tempo, você tinha que lembrar. Eu falei ainda ontem para os casais, a gente prega no domingo, passa no outro domingo, ninguém lembra o que você pregou. Quando você compara as duas linhagens, pode falar? Tá, vamos lá. É isso mesmo. Veja bem, qual foi a ordem a Adão? A ordem de Deus a Adão? Multiplicar, gerar filhos, segundo a imagem de Deus. Multiplicar filhos para Deus. Deus mandou Adão construir cidades? Deus mandou Adão criar gados e ter grandes possessões de terras? Deus mandou Adão construir obras de cobre e de ferro, linhagem de Caim? Não mandou nada disso. Veja bem, a linhagem de Caim se preocupou em fazer coisas, construir cidades, donos de possessões de terra. Irmão, eu não estou falando nada contra isso não, eu tenho fazenda, eu tenho terra, eu tenho comércio, não estou falando contra isso não, já você vai entender isso, ok? Não tem nada de errado em você ter o seu negócio, ter sua empresa, você construir suas... Eu tenho construção de casas também, né? Não tem nada de errado nisso. O grande X da questão é que não foi falado nada na linhagem de Caim, deles gerarem filhos e filhas e quantos anos eles viveram. Foi falado, no capítulo 4 que nós lemos ali, falaram quantos anos viveram os filhos de Caim? Se você ler depois em casa de novo, você vai ver que não tem a idade dos filhos de Caim, e nem diz gerou filhos e filhas. Pode olhar aí, no Gênesis 4, não está falando nada disso. Na linhagem de Sete, no capítulo 5, fala, e gerou filhos e filhas, e viveu tantos anos, e gerou fulano e ciclano, e viveu tantos anos. Por quê? Preste atenção, se nós conseguirmos chegar nesse ponto, esse é um estudo que eu dou lá em Cruzeiro, em 9 domingos, eu estou fazendo um resumão aqui, né, só para a gente conseguir entender mais ou menos alguma coisa sobre a vontade de Deus. Então veja bem, quando você não vive debaixo da vontade de Deus, os seus dias não são contados diante de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 90, versículo 12. Abra sua Bíblia em Salmo 90. Um salmo lindo de Moisés. Veja só, Moisés que fez tantas coisas, olha qual era a preocupação dele. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Moisés estava preocupado, porque ele sabia que um dia ele ia chegar diante do Senhor e teria que prestar conta dos seus dias aqui na terra, teria que prestar contas, e cada dia que nós vivemos fora do propósito de Deus, o dia que nós chegarmos no tribunal, porque Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, que todos nós iremos prestar contas de nossos atos perante o tribunal de Deus. Importa que todos compareçamos perante o tribunal de Deus, fala Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Só que, cada dia que você andou nessa terra, você pode viver 100 anos, né? Se você não andou segundo a vontade de Deus, esses seus dias não serão contados diante de Deus. E daí, o que vai acontecer? Se nós conseguirmos chegar lá, até lá, por questão do tempo, que é eu te mostrar para onde você vai, se nós conseguirmos chegar lá no estudo hoje, você vai entender a importância de você viver debaixo do propósito de Deus para a sua vida. Então veja bem, nós vemos que a linhagem de Caim
foi uma linhagem de homens que construíram, que fizeram coisas, que criaram gados, que tiveram possessões de terra. Só que não fala quantos anos viveram e que geraram filhos e filhas. A linhagem de Sete não fala nada. Pode ler o capítulo 5 em casa devagarzinho, estudando. Não fala nada. Na linhagem de Sete, no capítulo 5, não fala nada sobre se geraram na linhagem de Sete, sobre o que eles fizeram. Se construíram cidades, se criaram gado, não fala. Só fala que geraram filhos e filhas e viveram tantos anos, porque é isso que Deus mandou eles fazerem. Muito bem, em Gênesis no capítulo 6, volta lá em Gênesis. Em Gênesis no capítulo 6, a raça humana se corrompe, a humanidade se corrompe. Preste atenção nisso. Como eu falei, se der tempo de chegar ao estudo nisso aqui, essa parte do estudo é muito tremenda. O tempo em que nós estamos vivendo, quais são os dias que nós estamos vivendo, o que está acontecendo hoje e o que está prestes a acontecer. Um dos sinais que, abre em Gênesis 6 e olha para mim aqui, um dos sinais que Jesus falou em Mateus capítulo 24, porque em Mateus capítulo 24, ele começa a falar para os seus discípulos, que estava chegando a hora dele ir. Os discípulos ficaram apavorados, falaram, mas Senhor, quando é que o Senhor volta? Quando é que o Senhor volta? E Jesus falou para ele, olha, o dia e a hora ninguém sabe, mas vocês sabem ver os sinais. E aí Jesus começou a falar uma série de sinais, sobre que antecederiam a sua volta. Antes de eu voltar vai acontecer isso, guerras, fomes, terremotos, e eu tenho uma ministração que fala com dados sobre guerras, fomes, terremotos, como nunca houve em toda a existência humana, como está havendo no nosso período. Mas Jesus falou uma coisa, ele falou, e serão, porque nós vamos chegar agora nos dias de Noé, capítulo 6, nós vamos falar dos dias de Noé. Jesus falou assim, um dos sinais que Jesus falou foi assim, e será como nos dias de Noé, em que comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Irmãos, tem alguma coisa errada em comer, beber, casar-se e dar-se em casamento? Não tem nada errado. Casamento, nós aprendemos ontem aqui, foi Deus quem criou, foi Deus quem instituiu, e é bênção de Deus para o homem. Não tem nada de errado. Não é como não tem nada de errado em construir cidades, em criar gado, não tem nada de errado. O grande X da questão que Jesus estava falando aqui, estava falando que as pessoas estariam mais preocupadas com o seu dia a dia, com comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, ou seja, isso nos fala de normalidade de vida, a vida normal do homem, comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, conquistar coisas. Jesus falou que o ser humano ia estar, imediatamente antes dele voltar, o ser humano ia estar muito mais preocupado com esse tipo de coisa, com comer, beber, casar-se e dar-se em casamento, do que com a sua vinda. Então, olha só, e o que estava acontecendo nos dias de Noé? Corrupção humana estava extrema, a corrupção do gênero humano, da raça humana, estava assim, no extremo. Uma das marcas de todas as vezes, preste muita atenção nesse dado aqui, uma das marcas de toda vez que Deus interveio na terra, que Deus teve que intervir na terra, era corrupção sexual, degeneração sexual. Nos dias de Noé estava vendo isso, nos dias de Noé, estava vendo isso, uma degeneração sexual, uma corrupção sexual, a melhor palavra, a humanidade chegou num ponto assim, como nós estamos vivendo hoje, irmãos. Ontem foi nos feita uma pergunta aqui, nós estávamos fazendo a ministração para casais, falando sobre daí no momento de falar sobre sexo, foi feita uma pergunta sobre filmes, a pessoa perguntou se podia assistir filmes eróticos. Eu falei, olha, a coisa está tão difícil, porque hoje você não precisa ir atrás de um filme erótico, a novela já está passando isso, os filmes estão passando isso, filme que passa para os nossos filhos à tarde está mostrando sexo. Então o sexo está banalizado. Sexo é algo que Deus criou para o homem e para a mulher, como presente para dentro do casamento, virou algo banal, virou algo que a humanidade, nos dias de Noé estavam assim, nos nossos dias estão assim. Jesus está às portas, creio no que eu estou dizendo a vocês, nós somos a geração
né? Nós, como Jesus falou, não podemos marcar nem dia nem hora, mas creia no que eu estou dizendo para vocês. Estudando, desde que eu me converti, eu sempre fui muito fascinado em estudar escatologia, né? O estudo sobre o tempo final. Da grande maioria dos sinais que Jesus falou que haveriam antes dele voltar, eu falo para vocês que mais de 90% dos sinais que Jesus falou já se cumpriram. Jesus está às portas. Nós somos, aí eu afirmo para você, sem medo de errar, nós somos a geração que vai ver ou participar da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, que a volta de Jesus é no final dos 7 anos da grande tribulação, né? No primeiro momento a volta de Jesus não será visível. Você vai saber que Jesus voltou por quê? Porque pessoas vão sumir do nosso meio, pessoas vão sumir, de repente, Jesus falou que é num piscar de olhos. Então de repente você vai estar aqui, você olhou para o lado, olhou, alguém do teu lado sumiu. Está preparada, Caíma? Que eu estou vendo que você está com a cara assim, está preparada? Ah, é? Eu comecei nesse ensino, uma das séries dentro desse ensino que daí eu ministro é sobre a grande tribulação, ensinando o que vai acontecer na terra depois da volta de Jesus. Você não tem que ter medo da volta de Jesus, você tem que ansiar pela volta de Jesus. A noiva anseia pelo momento de encontrar com o noivo, né? Então nós não temos que ter medo da volta de Jesus, nós temos que ter medo do tempo que vai ficar aqui na terra. E creio no que eu estou dizendo, é a minoria da igreja que vai ser arrebatada, viu? Eu não estou falando nem do povo do mundo, é a minoria dos irmãos que estão dentro da igreja que vão entrar no arrebatamento, que vão participar do arrebatamento. Aí creia. Você acha que as coisas hoje estão difíceis na terra? Estão difíceis as coisas na terra? Tem violência na terra, corrupção? Irmão, aquelas coisas que nós só víamos falar, não é assim, seu Antônio? A gente olhava pela televisão, a gente ouvia falar de morte e dessas coisas lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje está acontecendo do nosso lado. O ser humano perdeu o respeito total pelo outro, matam em troco de nada, troco de roubar um tênis, troco de roubar um boné, o ser humano está matando o outro, perdeu-se o respeito pela humanidade, pela raça humana, um pelo outro, não é? Então as coisas estão ruins hoje, sim ou não? Sim, as coisas estão muito ruins. Agora, a Bíblia fala em Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 6 em diante, que o espírito do anticristo já atua sobre a terra. Então o que está causando toda essa desgraça na terra é o espírito do anticristo que já atua. Paulo já falou isso lá nos tempos de Jesus, que o espírito do anticristo já age sobre a terra, mas que há um que ainda o detém, ou seja, existe algo na terra que detém o avançar do espírito do anticristo na terra. Quem é que detém o avançar do espírito do anticristo? O Espírito Santo que está na onde? Então, a igreja, ou parte da igreja, que é só os vencedores, mas aí vamos deixar assim para não complicar o estudo agora. A igreja que tem o Espírito Santo dentro de si é que segura o agir do espírito de Satanás na terra. Jesus falou que nós somos sal da terra. Qual é a função do sal? Dar sabor e conservar. Por que você acha que é jogado tantos dejetos no mar, tanta poluição, aqueles rios podres que caem no mar lá, não é? E continua a vida marinha, continua normal? Por causa que o sal conserva. O sal mata ali muitas daquelas coisas ruins que entram ali. Então a função do sal principal é dar sabor, é uma das funções, mas a principal no antigamente é que hoje a gente não vê mais isso, mas eu lembro quando eu era criança lá na fazenda crescendo, que a gente tinha assim as casas dos funcionários, aquele monte de casa de funcionário, eles não tinham geladeira. Então a gente matava boi e dava carne para eles salgavam e penduravam no varal. Quem já viu isso aqui? Bastante gente velha aqui, eu percebi isso. Eles penduravam ali no varal a carne cheia de sal para conservar, porque daí eles passavam um mês
né, ali com aquela carne ali, comendo pedaços daquela carne ali. Então a função do sal é conservar. Essa é a função da igreja hoje, está conservando a terra, porque a terra está podre. A Bíblia diz que a terra cambalearia como uma bêbada, né? Então, veja bem, esses são os dias de Noé que nós estamos vivendo. Depois que a igreja for tirada daqui, a gente entrou no assunto da grande tribulação, depois que a igreja for tirada daqui, creia, você não vai querer estar aqui, você não vai querer estar na terra no tempo em que a igreja for tirada, que os vencedores forem tirados daqui, porque a igreja vai permanecer aqui, é só uma parte, que são chamados de vencedores, é que vai ser arrancada daqui. A Bíblia diz em Gênesis, em Apocalipse no capítulo 9, que nesse tempo, será tão terríveis, serão liberados demônios tão ferozes sobre a face da terra, que os homens procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. Já viu isso? Quem está procurando a morte aqui? Quem está atrás da morte aqui? Nesse tempo, as pessoas vão querer morrer, mas o Senhor deu uma ordem para a morte que não poderia levar ninguém. Imagine o que será esse tempo. Creia, não queira ficar aqui, queira aprontar a sua vida e ser arrebatado com Cristo. Então vamos lá, chegamos em Gênesis 6, corrupção da raça humana, do gênero humano. Então a humanidade se corrompeu a tal ponto que Deus teve que intervir na terra. Gênesis capítulo 6, versículo 5 em diante, olha aí. E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então veja bem, a raça humana se corrompeu de tal maneira que Deus tem que intervir na terra, e aí Deus envia o dilúvio. Mas antes dele enviar o dilúvio, ele escolhe uma família para dar continuidade ao seu plano, ao seu projeto aqui na terra. Qual foi a família escolhida por Deus? Família de Noé. Então olha aí o versículo 8, nós estamos lendo 6, agora capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Então de toda a humanidade, Deus conservou 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas somente foram conservadas. Nós vimos aqui, você não perdeu o fio da meada do estudo, de Adão saiu 2 linhagens. Quais foram as linhagens que saíram de Adão? A linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Qual foi a linhagem que fez a vontade de Deus? A linhagem de Sete. Agora veja bem, Noé foi escolhido por Deus para dar continuidade aos seus planos. E Noé era descendente de quem? Olha Gênesis capítulo 5, versículo 28. Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Veja que Deus sempre faz uma diferença naqueles escolhidos. E gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então Deus cria Adão. Preste atenção que isso aqui nós vamos fazer uma linha aqui que você tem que entender. Deus cria Adão segundo a sua imagem e a sua semelhança. Adão tem 2 filhos, Caim e Abel, que as filhas não são contadas na Bíblia. Então tem 2 filhos, Caim e Abel. Abel é morto por Caim, daí Adão tem outro filho, e aí a Bíblia diz que este foi gerado segundo a semelhança de Adão, que foi gerado segundo a semelhança de Deus. Então Deus criou Adão segundo a sua imagem e semelhança, que criou Sete, que gerou, não é criou aí a continuidade, é gerou Noé. Então Noé dá continuidade aos planos de Deus na terra. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 9. Veja que eu estou passando corrido um estudo aqui, para você entender um pouquinho sobre a vontade de Deus para o homem. Gênesis capítulo 9.
Preste atenção aqui. Lá no Gênesis 1 que nós lemos, qual foi a ordem que Deus deu a Adão? Era para ele fazer o quê? Multiplicar, ou seja, gerar filhos, segundo a imagem de Deus. Essa foi a ordem que Deus deu a Adão, certo? Agora Deus vai continuar o seu plano e o seu projeto na terra. Com quem? Com Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Olha só. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Mudou a ordem de Deus? Mudou os planos de Deus? Deus falou para Noé assim: agora Noé, você construa grandes cidades, você vai construir, vai gerar, vai criar gado e ter bastante terra. Mudou? Continuou. A vontade perfeita de Deus é que você gere filhos e filhas para Ele. Começou em Adão, continuou na linhagem de Sete, veio para Noé, né? Aí Noé teve 3 filhos. Quais são os nomes dos filhos de Noé? Sem, Cão e Jafé. Olha, vamos, Gênesis 10, estamos pulando, estamos correndo com um estudo aqui. Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10, versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé. Agora vamos analisar as 3 genealogias, bem rapidamente, dos 3 filhos de Noé, para entender qual é que fez a vontade de Deus e qual é que prevaleceu sobre a terra. Então veja bem, Gênesis capítulo 10, a linhagem de Jafé, versículo 2 em diante. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Irmãos, olha, eu estou vendo aqui, né, temos a Camila, temos bastante gente grávida aqui na igreja. Quanta sugestão de nome de filhos bonito que tem aqui, né? Tá vendo? É uma coisa assim inspiradora, né? É a Dani, a cantora? A Dani, né? Olha, tá vendo aqui, varão? Quanto nome bonito para dar no filho. Vem Gomer, Gomer. Tubal, Tubal, vem cá. Vem cá, Tutuzinho. Tem muito nome bonito aqui para você dar para os seus filhos. Então veja bem. Então linhagem de Jafé. Veja que falou que só o nome dos caras. Falou quantos anos eles viveram? Falou que gerou filhos e filhas? Essa linhagem fez a vontade de Deus? Não fez. Então vamos lá para a linhagem agora de Cão, no versículo 6 em diante. E os filhos de Cão são Cuxi, olha os nomes bonitos, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sebatá, Ramá, Sebaticá. E os filhos de Ramá são Seba e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode. E este começou a ser poderoso caçador na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. O que foi Babel? Uma cidade. Então, aqui continua, ó, Ereque, outra cidade, Acade, cidade, Calné, chamada de a grande, não, Calá foi chamada de a grande cidade, Nínive, enfim, a linhagem de Cão foi uma linhagem de construtores de cidade. A linhagem de Jafé, que eu não terminei lendo aqui, mas você vai ler no versículo 5, que por eles foram repartidas todas as ilhas da terra. Então, da terra significa da terra conhecida deles de até então. Então, a linhagem de Jafé foram conquistadores de terra. A linhagem de Cão foram construtores de cidade. Deus mandou eles fazerem isso? Não. Agora vamos ver a linhagem de Sem. Gênesis capítulo 11, versículo 10 em diante. Gênesis capítulo 11, versículo 10 em diante. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu, ó, preste atenção a diferença. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Aí você continua toda a linhagem
aqui do capítulo 11 até o final do capítulo 11, vai falar da linhagem de Sem, sempre falando assim, versículo 12: e viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá, e viveu Arfaxade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou filhos e filhas, e assim vai até o final da sua linhagem, sempre falando quantos anos eles viveram e geraram filhos e filhas. Então, qual foi a linhagem que fez a vontade de Deus? A linhagem de Sem. A linhagem de Sem foi que fez a vontade de Deus. Eu prego nessa mesma ministração, fazer só um parente rápido para todos vocês que são pais. Existe uma preocupação muito grande conosco, pais, todos nós temos preocupação em deixar algo para os nossos filhos. A gente anseia por isso, a gente não fala assim, aquilo que eu não tive eu quero dar para o meu filho, a gente quer dar uma vida melhor para os nossos filhos, a gente quer deixar uma herança para os nossos filhos. Deixa eu te falar algo, a maior herança que você pode deixar para o seu filho, que você pode dormir sossegado, morrer sossegado, que teu filho vai ficar bem, é o temor das coisas de Deus, porque se ele for temente a Deus, as coisas vão acontecer na vida dele. Irmãos, eu faço um estudo a respeito disso, sobre as nossas gerações, que é simplesmente tremendo, mostrando que aqueles que vivem debaixo da vontade de Deus, são os que prevaleceram sobre a terra, são os que ficaram sobre a face da terra. Então a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é o temor da palavra de Deus. O nosso grande problema, e eu estou incluso nisso, eu não estou falando de vocês, o nosso grande problema é que nós nos preocupamos em deixar bens materiais, e bens materiais acabam. Eu, de certa maneira, quando a Carol se formou, eu descansei. Meu filho mais velho, Paulo Henrique, é médico também formado, se formou antes da Carol, é médico lá na cidade de Maringá. A Carol se formou aqui, Aí vem, o Fred está no último ano de engenharia, vai dando um certo alívio, e tem bens materiais para eles também, mas a maior herança que eu deixo para os meus filhos é o temor do Senhor no coração deles. Um dia, nós estávamos indo para Umuarama, eu, a Dani e o Fred, e estava expressando para ele essa minha preocupação. Falei, filho, agora tua irmã se formou, teu irmão mais velho já é formado, tua irmã se formou, a minha preocupação ainda é com você, a minha preocupação ainda é com você, que você ainda não está encaminhado na vida, não é assim que a gente fala? Você não está encaminhado na vida? E ele foi boca de Deus para tranquilizar o meu coração. Ele falou assim, não se preocupa, pai, eu tenho uma herança espiritual, eu vou ser bem sucedido nessa terra. Esse é o temor que nós temos que colocar no coração dos nossos filhos. Essa é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, porque bens materiais eles pegam e acabam, ou simplesmente se não acabar, eles podem multiplicar, mas não vão prevalecer sobre a terra se não tiver o temor do Senhor nos seus corações. Então nós vemos que a linhagem que saiu de Adão, e prevaleceu, foi a linhagem de Sete gerou a Noé, de Noé, nós vemos aqui que veio e prevaleceu, e gerou, e permaneceu Sem. A raça humana, Gênesis capítulo 11, a raça humana se corrompe mais uma vez, e mais uma vez Deus tem que intervir na terra. Veja que a história, ela está se repetindo, e nós estamos vivendo esse momento, a raça humana está corrompida ao extremo, nós estamos em vias de Deus intervir nessa terra, creia no que eu estou te dizendo. Então a raça humana se corrompe mais uma vez, Gênesis capítulo 11, no versículo 6 em diante, olha só, e disse o Senhor, eis que o povo é um, e que todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então mais uma vez a raça humana se corrompe, Deus vem intervir na terra, e Deus escolhe uma família para dar continuidade ao seu plano na terra. Qual foi a família que Deus escolheu para continuar? Gênesis capítulo 12. Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra,
da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 15, versículo 5, só complementando para você ter mais clara qual é a ordem de Deus para Abrão. Gênesis 15, 5. Então o levou para fora e disse: olha agora os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Então veja bem, qual foi a ordem de Deus para Adão e Eva? Multiplicar, gerar filhos. Qual foi a ordem de Deus para Noé? Gerar filhos, multiplicar, gerar filhos segundo a imagem de Deus. Qual é a promessa de Deus para Abraão aqui? Vai dar para ele muitos filhos, você será pai de multidões. Irmãos, qual foi o tema que eu comecei falando aqui no começo da ministração? O propósito de Deus para as nossas vidas. Por que tanta gente hoje é insatisfeita? Porque tentam se preencher com bens materiais, com carro, com casa, com coisas, com dinheiro, com comida. Tentam se preencher, estão cada vez mais vazios. Por quê? Porque não estão fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Aí eu fui para o estudo para te mostrar o que Deus nos mandou fazer. Então olha o que Deus nos mandou fazer: gerar filhos e filhos. Vamos lá, fechando essa parte do estudo, mais uma vez, olha o ciclo se cumprindo. Mais uma vez, a humanidade se corrompe. E aí Deus tem que intervir na terra novamente. Qual foi a próxima vez? A primeira vez, Deus veio e trouxe Adão, interviu na terra por causa da corrupção de Lúcifer. É um outro estudo que eu dou, que é anterior a esse. Por causa da corrupção de Lúcifer, Deus intervém na terra, e depois Deus traz Adão. Depois de Adão, a humanidade se corrompe, Deus vem, destrói a humanidade e continua com Noé. Depois de Noé, Deus vem, mexe com a humanidade de novo, intervém na terra de novo e continua a sua obra com Abraão. Depois de Abraão, qual foi a próxima vez que Deus interviu na terra? Foi com Jesus. Então vamos lá, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Nós paramos a genealogia em quem? Nós saímos de Adão, e qual foi o último da genealogia que nós paramos aqui? Abraão. Então olha lá, de Adão foi para Sete, de Sete, Noé, de Noé, Sem, de Sem, Abraão. E a linhagem de Jesus Cristo? Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então veja que a linhagem daqueles que estão fazendo a vontade de Deus vai permanecendo na terra. Deus vai continuando os seus planos com ele na terra, e hoje não mudou. Eu e você somos a geração que Deus conta para continuar com os planos dele na terra. Nós somos essa geração que Deus conta para continuarmos, porque Jesus, antes de ir embora, ele deu uma ordem. Qual foi a ordem de Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus, antes de morrer, ele falou isso aqui, portanto, ide. Irmãos, ide, ela está aqui no imperativo. O que é isso? É uma ordem. Portanto, ide, fazei, não é uma opção. Quando um juiz despacha um mandato, que embaixo ele coloca assim, cumpra-se,
É uma opção? A pessoa pode escolher. E ali o cumpra-se está no quê? No imperativo. Aqui as palavras de Jesus foram no imperativo. Ide e fazei discípulos. Olha só. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século ou do mundo. Então Jesus, antes de partir, ele dá uma ordem. Qual foi a ordem original de Deus? Para Adão? Multiplicar, ou gerar filhos e filhas, segundo a imagem de Deus. Foi a mesma ordem para Sem, para Noé, para Sete, para Noé, para Sem, para Abrão? Foi a mesma ordem? Sempre a mesma ordem, gerar filhos. E agora Jesus vem, porque antes de Jesus nós vivíamos no tempo da lei. Jesus vem e traz o tempo da graça. O que é a graça? Ficou mais fácil ou foi aperfeiçoada? Foi aperfeiçoada. A graça é o aperfeiçoamento da lei, não é? Então ficou mais alto o padrão, porque na lei, a Bíblia diz que se eu olhasse, na lei, a Bíblia diz que para ser adultério, eu tinha que ser pego no ato sexual com uma mulher, aí era adultério, na lei. E na graça, Mateus capítulo 5, versículo 27, Jesus fala o quê? Se você tão somente olhar para uma mulher e cobiçar no seu coração, você já adulterou. Então, a lei a graça é um padrão mais alto, concorda comigo? É um padrão mais alto. No Antigo Testamento, Deus mandou gerar filhos e filhas. Vem Jesus agora, e antes de partir, ele aperfeiçoa a ordem. Aperfeiçoa a ordem. Ele manda a gente fazer o quê? Fazer discípulos. Por que fazer discípulos? Para não perder nenhum. Para você pregar para as pessoas, para você levar o evangelho e a pessoa andar nas mesmas pisadas que você. Jesus falou: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todos os mandamentos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a ordem de Jesus é que nós façamos discípulos, não é? Quem é minha esposa, meus filhos, Carol, Tiago, são discípulos que eu fiz, são discípulos, não é? Então o que é fazer discípulo? É você levar a pessoa a conhecer a Jesus Cristo, mas não é só isso. Não é só convidar para vir na igreja, convidar para ir na cela, é ensinar a guardar e acompanhar ela até o batismo. Essa foi a ordem de Jesus. Essa foi a ordem de Jesus. Ensinando-os a guardar. Ele aperfeiçoou a ordem. Irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Aí eu te pergunto, nós estamos, que eu estou no mesmo barco que vocês, então, vamos lá. Nós estamos fazendo em primeiro lugar, buscando em primeiro lugar o reino de Deus ou as demais coisas? Reino de Deus ou as demais coisas? Você trabalha para quê? Para ganhar dinheiro. E está errado isso? Ganhar dinheiro não está errado. Está errado colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Sabe por quê? Porque nós não confiamos no que Deus diz. Ah, então eu tenho que largar tudo e sair pregando a palavra de Deus. Não, senhor. Você pode pregar a palavra de Deus lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua família, lá na sua escola. Ah, mas eu não sei pregar. Convida para ir numa célula, dá um testemunho. Olha, minha vida antes era assim e agora é assim. Eu mudei de vida, porque se você tem Jesus, né, se você fala que tem Jesus e não mudou de vida, a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 6, que você nunca viu nem conheceu a Deus.
Quem está em Cristo é nova criatura, mudou de hábito. Se você continua a mesma pessoa, dando os mesmos maus testemunhos de antes, você não tem Cristo. Não se ilude, você está na igreja, mas você não tem Cristo. E aí entra o problema, que é a continuação do estudo, que não vai dar tempo de dar hoje. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Então, irmãos, as demais coisas, elas são muito boas. Preste atenção, eu não estou condenando ninguém de buscar bens materiais, não. Como eu falei para vocês, eu construo casas, eu tenho fazenda, né, eu tenho meus negócios, eu corro atrás, eu busco dinheiro. O errado está colocar isso em primeiro lugar na minha vida. E se der tempo, eu busco as coisas de Deus, que é o que todos nós fazemos. E aí Cristo vai voltar. E aí você tem que ficar com medo, Caíma. E aí, o que foi? Acabou as unhas aí já? Então, veja bem, se nós colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Depois, veja bem, eu chego até aqui, irmãos, eu fiz uma corrida para chegar até aqui e não dá tempo de nós concluirmos o estudo. Como eu falei, é um estudo de 9 domingos que eu faço. De 9 domingos que eu faço, falando tudo isso aqui que eu falei para vocês de uma vez só. E aí aqui nós chegamos, né? Eu falei para vocês, de onde nós viemos, Zacarias 12, nós éramos espíritos que estávamos dentro de Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Então a nossa missão aqui, você quer se sentir satisfeito? Gere filhos e filhas para Deus, faça discípulos. Quer se sentir satisfeito, irmão? Não é a casa nova e o carro novo que te satisfaz, é bom. Eu tenho casa, tenho carro novos, mas isso é segundo lugar na minha vida. O que mais me dá prazer é gerar filhos e filhas. Isso é o que mais me dá prazer, é fazer discípulos. Quer se sentir satisfeito? Quer se sentir satisfeito? Experimente, comece a gerar filhos e filhos. Faça uma célula, participe de uma célula, abra sua casa para uma célula. Você vai ver a sensação gostosa de quando uma pessoa, porque cada pessoa, preste atenção no que eu estou dizendo. Você, por exemplo, não lidera uma célula, mas você abre a sua casa para uma célula. Cada pessoa, né, lá no salão da Cris tem uma célula, não tem, Cris? Tem uma célula lá. Cada pessoa, Cris, que entrar que passar lá no seu salão, na sua célula, e aceitar a Jesus e ser salva, vai ser marcada para você. Você pode não falar nada, você pode nem abrir a boca, mas porque você abriu o seu salão, ou vocês que têm casa, abrem a sua casa. Por exemplo, minha mãe é uma das pessoas mais tímidas que eu conheço. Ela tem vergonha, tem timidez assim. Irmãos, a célula dela vive multiplicando, porque ela busca um monte de gente para levar para a célula dela, e as pessoas conhecem a Cristo, se batizam. Eu estava agora lá abrindo a nossa igreja nos Estados Unidos, e aí eu sentei numa mesa, e o rapaz falou, ô pastor, o senhor não me conhece? Eu falei, cara, não lembro, é tanta gente que a gente lida, eu não estou lembrado. Ele falou, eu sou fruto da sua mãe me buscava em casa para me levar na igreja, eu não queria nada com nada, um rapaz, um jovem, minha mãe buscava ele em casa, levava ele para a igreja. Hoje o cara está lá fazendo parte da nossa igreja nos Estados Unidos. Minha mãe nem sabia disso. É uma pedrinha, como a gente diz, é uma pedra na coroa da minha mãe. Cada pessoa que se converter lá no seu salão, cada pessoa que se converter na sua casa, na cela, mesmo que não foi você que convidou, não foi você que pregou, você não fez nada, só abriu a casa, essa pessoa vai contar para você no dia do tribunal. Quando se abrir o livro da sua história, vai estar marcado lá, fulano, vai ter pessoas marcadas na sua vida, Cris, que você nunca imaginou. Vai ter pessoas marcadas lá na Caíma, também tem uma célula, não tem? Mesma coisa, Caíma, cada pessoa, é para dar um refrigério nesse medo teu da volta de Jesus, cada pessoa que se converter lá no seu espaço, né, está marcada para você, para a pessoa que convidou e para a pessoa que abriu a casa, não é? Isso nos dá satisfação, porque a partir de agora, nós começaríamos o estudo em que tempo nós estamos vivendo. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo na fase chamada de pré-arrebatamento da igreja. Nós estamos prestes, muito próximo, é a nossa geração, não será outra geração, te digo sem medo de errar. Por que eu falo que é a nossa geração?
qual é o sinal que Jesus nos indicou em qual geração seria? Abra sua Bíblia em Mateus 24. Vamos dar só ficar um pouquinho curioso e depois nós terminamos. Mateus 24. Mateus 24, 32 em diante. Olha aí. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, quais? As coisas que ele falou anteriormente, guerras, fomes, terremotos, né? Sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Qual geração que não passará? A geração que viu acontecer o versículo 32. O que aconteceu aqui no versículo 32? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava falando da recriação do Estado de Israel. A nação de Israel deixou de existir como nação com território no ano 70 depois de Cristo. Quando Tito, general romano, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, e os judeus fugiram para o mundo inteiro. Por isso que hoje você ouve falar que tem judeu argentino, judeu brasileiro, judeu americano, judeu armênio, judeu alemão. Por quê? Porque em 70 depois de Cristo, com a invasão de Tito, de Roma, dos romanos, os judeus fugiram para o mundo inteiro. Aí a nação de Israel deixou de existir como nação com território, deixou de existir como território. E quando ela passou a existir de novo como nação, com território? Ninguém sabe de história aqui. Isso aqui não é Bíblia, isso aqui é história, irmãos. 21 de maio de 1948, a nação de Israel, aquele local onde hoje é Israel. Irmãos, quantos anos tem Cascavel? 60 e alguma coisa? Mais ou menos a mesma idade de Israel, como recriado agora, como Estado. Ela foi recriada em 21, assinada o termo na ONU pelo brasileiro Oswaldo Aranha, assinado o termo na ONU no dia 21 de maio de 1948, a ONU permitiu que Israel renascesse como nação. Então Jesus falou, quando a figueira brotar, ou seja, quando Israel se tornar uma nação novamente, sabei que está próximo o verão, não passará esta geração antes que o Filho do Homem volte. Qual é a geração? É a geração que viu o Estado de Israel nascer como nação. Irmãos, é a geração de nossos pais. É a geração dos nossos pais. 1948. Não passará esta geração sem que o Filho do Homem volte. Jesus está às portas. Ele está voltando, queridos. Ele está voltando. E nós? Como é que nós estamos? Eu não estou aguentando tua cara, Caíma. Eu estou tentando olhar para o outro lado. Vocês estão vendo? Comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em. Qual era a preocupação? Casar. A preocupação é casar. Casa correndo, filha, que Jesus está voltando. Não, a gente fala assim, eu falo que é a nossa geração. Então, pode acontecer pode acontecer hoje. De repente nós estamos aqui, desse jeito, Evair. A pessoa assusta mesmo. Eu adoro fazer isso. Toda vez que eu faço isso lá em Cruzeiro, o povo toma um susto. Eu amo fazer isso.
Só para você assustar mesmo, para você ficar atento, porque a volta de Jesus vai ser assim. Você virou para o lado, Jesus voltou. E aí, que tal você acordar e de repente tua esposa não está mais do seu lado? Seus filhos não estarem mais lá? Já pensou, seu Antônio? O senhor acordar e cadê a Marli? E você falar, fiquei, misericórdia, dura coisa. E Jesus falou que vai ser assim, porque ele falou, estarão 2 no campo, um será levado e outro deixado. Estarão 2 no moinho, ou seja, no trabalho do dia a dia, uma será levada, outro será deixado. Irmãos, nós somos a geração que vai participar ou vai ver a volta de Cristo. E o que você pode fazer para estar preparado? Irmãos, só para fechar aqui, o que você pode fazer para estar preparado para ser arrebatado? O que você pode fazer? O que te mostra que você está preparado? Deixar de pecar? Irmão, alguém aqui deixou de pecar, não peca mais? Não tem um ser humano na face da terra que não peca, não tem padre, não tem pastor, não tem um ser humano que não peque, todos pecam. O que nós temos hoje, que é o ensino que eu e a Dani estamos dando lá em Cruzeiro agora, é que quem tem Cristo, o pecado não me domina mais. Antes eu era escravo do pecado, então o pecado fazia comigo o que queria. Hoje não, hoje o pecado é um acidente na minha vida, mas ele acontece, não é? Então, é deixar de pecar que vai te garantir que você vai ser arrebatado? O que é que você tem que fazer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que te mostra que você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Se você está gerando filhos e filhas, fazer a vontade de Deus, que é gerar filhos e filhas. Você está gerando filhos e filhas? Irmãos, eu faço todos os anos, quando a gente acaba o ano lá em Cruzeiro, vai chegando no finalzinho do ano, dezembro, eu faço uma pergunta: quantas pessoas estão aqui dentro da igreja porque você trouxe? Quantas pessoas no ano que se passou você trouxe para Jesus? Nós já estamos quase indo para o final. Gente, o tempo está voando demais. Na hora que nós vimos, esse ano passou de novo, que é um dos sinais de Jesus, o tempo andaria mais rápido, e a ciência prova hoje que a Terra, o dia nosso não tem mais 24 horas, a ciência já prova isso, que o dia não tem mais 24 horas, o que determina que um dia tem 24 horas? O tempo que a Terra dá uma volta em torno do seu próprio eixo. A Terra normalmente demora 23 horas e 56 minutos, se eu não me engano, para dar uma volta, por isso que tem um ano bissexto, para dar uma volta completa no seu eixo. Os cientistas provaram que não existe mais essas 23 horas e algumas coisas, já está menor o tempo, ou seja, o tempo está passando mais rápido. Nós temos essa sensação, temos ou não temos? Não parece que as coisas está acontecendo, o tempo está voando. O tempo está voando, e daqui uns dias passou esse ano, e quantas pessoas estão aqui dentro que você trouxe? Quantos anos de comunidade evangélica em Cascavel nós temos? E quantas pessoas estão aqui dentro por você? Você sabe o que é mais terrível do que não ter alguém, do que você olhar e falar, não tem ninguém aqui que eu trouxe? É não ter alguém aqui porque você tirou com o seu mau testemunho. Quantas pessoas saíram da igreja porque olharam para a sua vida e se escandalizaram? Porque olharam para a sua vida, ou que você foi lá e fez veneninho e tirou da igreja. Irmão, vocês não têm ideia do peso que isso vai ter diante do tribunal. Não tem ideia, não tire ninguém da igreja por causa do seu mau testemunho, por causa de inimizades, de brigas. Ao contrário, quer ser arrebatado? Traga pessoas para dentro da igreja. Traga as pessoas para Jesus Cristo. E você pode dormir sossegado que você vai ser arrebatado. Amém? Deus abençoe a sua vida, que essa palavra entre no seu coração. Num outro dia, num outro tempo, numa outra hora eu venho para continuar ela para vocês. Amém? Deus abençoe.